Já estamos na linha com o economista, ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Mailson, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, Mailson, nós estamos acompanhando nesta semana mesmo a divulgação de vários indicadores que mostram uma melhora da atividade econômica, a produção industrial, com algumas ressalvas aí pontuais de alguns números que frustraram expectativas, mas tem recuperação do emprego, inflação no patamar baixo, o Banco Central continua se analisando, vai cortar mais a taxa básica de juros. Agora, há uma grande preocupação quanto à reversão de todas as perdas que nós tivemos durante a crise econômica, a recessão histórica. E a Tendências divulgou um estudo que mostra, por exemplo, que a recuperação das perdas para as famílias em termos de renda, as famílias nas classes B e C só vão superar o nível pré-crise em 2026. Claro que tem projeções no que se refere à inflação, a emprego, é uma projeção, mas a gente vê uma demora muito grande. E o mesmo veio ocorrendo em relação aos investimentos, que em 4 anos caíram de 21,1% do PIB para apenas 15,5%. Então foi um retrocesso muito pesado, né? Olha, Denise, esse número que você mencionou aí mostram que essa é a mais devastadora crise que o país enfrentou desde que se conhece as estatísticas a partir dos anos 40. Mas provavelmente não tem nada parecido na história, pelo menos desde a independência, não é? Realmente é fruto de um conjunto de ações desastradas de governo, política econômica equivocada, ou, em resumo, é uma crise auto-infligida. O PT vem dizendo que isso foi crise internacional, não tem nada a ver. A crise internacional de 2008 já foi superada há muito tempo, né? E a economia mundial está crescendo continuadamente há mais de 3, 4 anos. Pela primeira vez na história, Denise, dos últimos 50 anos, os países ricos crescem sincronizadamente. Até a Grécia voltou a crescer, né? O Brasil, ao contrário, ficou 11 trimestres em recessão. E como a gente sabe, a experiência mostra, movimentos desse tipo, crises desse tipo, seja recessivo, seja de crise inflacionária, prejudica particularmente os menos favorecidos. E esse estudo da Tendência mostra, por exemplo, que as classes C, D e E, as classes D e E, que vinham crescendo mais, né, foi a mais prejudicada, ou seja, os segmentos menos favorecidos. E como você mesma mencionou, serão 12 anos perdidos até que as classes C e D voltem a ter a participação que elas tinham em 2014. Agora, um desastre. O senhor acha que a atual política econômica encaminha a economia para uma recuperação que possa ser mais rápido? O que falta acontecer? Ora, Denise, eu acho que a recuperação engrenou de vez. Aqui e acolá você vê uma oscilação, como você mencionou em alguns dados da indústria, mas todos os indicadores de produção, de renda, de emprego, de circulação de veículos nas estradas, de retomada do crédito, particularmente a pessoa física, de recuperação da renda, tudo é favorável. Agora, a recuperação modesta, lenta, eu diria medíocre. Este ano a projeção da Tendências é de um crescimento de 0,7% apenas. Isso é muito baixo. No próximo ano as coisas vão melhorar mais ainda. A Tendências fala em 2,8% de crescimento no próximo ano, mas já tem gente mais otimista falando em 13,5%. E outra coisa que é importante assinalar, todos os indicadores, ou quase todos os indicadores dos últimos 3, 4 meses, estão vindo em nível melhor do que o que se estimava, né? A recuperação do investimento, eu acho que vai demorar um pouco mais, porque a economia está com uma grande capacidade ociosa e essa recuperação se dá pela conjugação de confiança, renda e ocupação da capacidade ociosa, sem pressão inflacionária. Em algum momento essa capacidade se esgota, aí sim os empresários vão reavaliar o quadro, olhar os seus mercados e recomeçar um processo de expansão via investimento. Os investimentos que ocorrem hoje, estão ocorrendo, da ordem de 15%, 16% do PIB, eles são essencialmente de projetos que já estavam decididos no passado, de recuperação de máquinas, de reposição e assim por diante. Eu acho que vamos levar também um bom tempo para a taxa de investimento voltar ao que ela tinha sido há 10 anos, de 20%, 21%. Realmente um desastre. Agora, Mailson, e a questão política? Porque agora mesmo a gente vê muitas dificuldades do governo
de levar adiante a agenda econômica, reforma da Previdência, um governo que se fragilizou muito, além de já ter assumido com uma fragilidade muito grande pós-impeachment, ainda tem implicações e novas denúncias. A votação da última denúncia mostrou uma menor base de apoio, e o senhor teve experiência de um governo muito fraco, não é? O senhor até hoje é cobrado muito pela inflação que entregou o país na época do governo Sarney, e a gente sabia que era um governo que não tinha a menor condição de seguir adiante qualquer programa mais amplo aí de ajuste da economia. Hoje o senhor vê condição de o governo Temer seguir com os avanços que ele vinha registrando? Olha, Denise, eu acho que o governo Temer vai ficar conhecido quando a história registrar lá na frente, ausente as paixões do momento, como um governo reformador, não é? Em pouco mais de 2 anos, ele vai fazer um conjunto de reformas expressivo. A questão do teto, a reforma trabalhista, que ninguém esperava que fosse tão ampla, a lei das estatais, algumas privatizações, a proposta de reforma da Previdência, assim por diante. O que prova, eu acho que é um dado interessante a explorar, o que prova, se você tiver ideias mais ou menos consensuais na sociedade e um governo com capacidade de articulação política, seja pela legitimidade aurida nas urnas, seja por seu conhecimento e do funcionamento do Congresso e de como lidar com ele, com o uso adequado dos recursos de poder, as reformas saem, o que gera uma esperança para o período a partir de 2019. Eu não esperaria do Temer, se ele conseguir a reforma tributária, previdenciária, que eu acho que ainda é possível uma reforma menor, mais enxuta, menos ambiciosa, acho que ainda é possível. Fora disso, ninguém em sã consciência, no domínio de sua capacidade de raciocínio, esperava do Temer mais do que isso, né? Eu acho que nesse sentido, no seu último ano de governo, vai ser um governo parecido com o do presidente Sarney, mas em condições muito melhores. Naquela época você tinha uma inflação sem controle, o governo não tinha nenhum instrumento para lidar com isso, né? Todos os candidatos a presidentes estavam contra o presidente Sarney, inclusive os do seu próprio partido, não é? Nós ainda tínhamos os efeitos que eram percebidos do desastre fiscal da Constituição de 88, né? E uma sociedade naquela época que não tinha um nível de informação, a mobilidade social aumentou muito nos últimos anos, o país melhorou substancialmente, podia até ter melhorado mais, mas melhorou de 1989 para cá. Portanto, eu prevejo que o presidente Temer vai terminar o seu governo no posto até o final de 2018, portanto, mas com uma capacidade reduzida de avançar nas reformas, até porque ninguém esperava muito dele, além da reforma da Previdência. Em resumo, é uma situação significante melhor em 2018 do que foi o ano de 1989 no governo Sarney. Conversamos com o economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Doutor Maílson, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, um grande abraço.